Me pediram para falar sobre Jesus como chave hermenêutica, chave de interpretação. E o que seria isso? De modo bem simples, seria passar toda a Bíblia pelo filtro da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. E por que nós, teólogos que não somos fundamentalistas, fazemos isso? Primeiro porque Moisés disse algumas coisas que apontavam para o Messias, inclusive que Deus levantaria um profeta ao qual todos deveriam ouvir. Andando um pouco mais pela Bíblia, nós encontramos o próprio Cristo dizendo a respeito de si mesmo que suas obras e suas palavras eram as obras e as palavras do Pai, Que ele e o Pai eram um, Que ele revelava ao Pai. E ainda nos Evangelhos nós encontramos o próprio Deus dizendo a respeito de Cristo no Monte da Transfiguração, em que Cristo aparece junto com Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Deus diz a respeito de Cristo: esse é o meu filho amado, deem ouvidos a ele. Andando um pouco mais, nós encontramos Paulo dizendo que Jesus é a imagem perfeita de Deus, Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de forma que Jesus revela Deus de forma completa. Jesus revela quem Deus realmente é. Agora nós vamos aplicar na prática esse princípio de Jesus como chave de interpretação a fim de entendermos o quanto ele é de extrema importância. Como, por exemplo, quando nos deparamos com o texto de 1 Samuel 15, que diz que Deus mandou matar todos os amalequitas, inclusive os recém-nascidos. Pegamos então esse texto e comparamos com a vida e ensinamentos de Jesus Cristo e nos perguntamos: o Deus revelado em Jesus Cristo seria capaz de mandar matar recém-nascidos? O mesmo Deus que, revelado em Jesus Cristo, disse que suas palavras são espírito e vida, que veio para dar vida e vida em abundância, que é o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Deus que, quando Tiago e João, ao se depararem com a recusa dos samaritanos de receberem a Jesus Cristo, disseram a Jesus: deixe que nós oremos para que Deus mande fogo do céu e os consuma. E Jesus respondeu: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, porque eu vim para salvar os seres humanos e não para matá-los. O mesmo Deus que, mesmo tendo todo o poder, se deixou morrer e não revidou. Ele seria capaz? Se você disser que sim, eu sinto lhe informar que você seria um tipo de pessoa que facilmente se juntaria a grupos de pessoas que matam e que matam em nome de Deus. Afinal, se Deus mandou matar antes, por que ele não mandaria agora, E se você não faria ou não faz isso de forma direta, você faria ou faz de forma indireta, como, por exemplo, através de discursos que levam à morte. E aí que mora o perigo. Assim que houve Inquisição, cruzadas, cristãos nazistas e etc. Aí você pode dizer: Kellen, mas é que Deus é amor, só que ele é justiça também, entendeu? Aí o Pai provavelmente revela a justiça de Deus. Bem, dizer isso é não entender o conceito divino de justiça se você coloca o amor de Deus em antagonismo à justiça dele, tá? Segundo, que é uma questão, gente, de congruência, E tá lá o mandamento: não matarás. A não ser que seja em nome de Deus, aí pode matar. Entende? É uma questão de congruência, não bate. E aí quando a gente olha para Jesus Cristo, que revela Deus de forma completa, revela Deus como ele é, que Jesus disse que as obras dele eram as obras do Pai, aí fica incongruente, gente. Ele dizer que não é matar e matar, ok? Não bate. Não bate. Aí você deve estar se perguntando: tá, e aí, Onde você quer chegar? Como é que fica a situação de 1 Samuel 15? Bem, a gente pode trabalhar com algumas possibilidades. Possibilidades, não estou dizendo que sim nem que não, que é o que não é. E sim trazendo possibilidades para que possamos refletir. E a primeira possibilidade é que Deus é ambíguo, Que ele diz uma coisa e depois faz outra. E algumas pessoas dirão: mas você está tentando colocar Deus numa caixinha, ele não trabalha como a gente acha que ele trabalha. Ok, inclusive existem algumas ações de Deus que parecem paradoxais. Porém, aqui como nós vimos, estamos lidando com a questão de contradição, de completa contradição, tá? E aí não bate. Mas essa é a primeira possibilidade. Ele é ambíguo e é isso mesmo. A segunda possibilidade é que ele mudou. E aí nós encontramos a palavra dizendo que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A não ser que nós consideremos que ele está fora do tempo. E aí realmente o que para nós que estamos dentro do tempo pareceria uma mudança, não seria uma mudança. Só que esse é um assunto um pouco mais complexo que seria abordado em outro vídeo. Agora, a terceira possibilidade, é que existe uma intencionalidade por trás da redação do texto, Ou seja, o autor disse que foi Deus, mas não foi Deus, e aí fica pra gente investigar qual seria a intenção do autor em dizer isso. Sim, porque toda composição de texto tem intencionalidade, e em se tratando dos textos da Bíblia, tem intencionalidade religiosa, social, política e econômica.